Eu moro aqui, vai fazer em agosto, 59 anos. Nós éramos uma família. Os meus filhos foram criados aqui. Era uma maravilha. Quando eu lembro daqui, até choro de tanta, né, das saudades, né, do tempo antigo, né. Há 60 anos atrás, o governo federal decidiu fazer um projeto de moradia popular. Um conjunto que abriga as pessoas, não digo pobres, mas de meia, que ficam no meio. Era uma região predominantemente industrial. Os operários que trabalhavam ali montaram seus cortiços e suas casas, que tinham péssimas condições de vida, próximos dos seus trabalhos. Pensar no lugar para os operários morarem é uma estratégia, inclusive, para todo o projeto desenvolvimentista para o desenvolvimento industrial do país. Um conjunto voltado para o pessoal com menos posses, né? Então, o pessoal os operários, os imigrantes que de início moravam de uma forma muito ruim, moravam em cortiços, em situações improvisadas muito ruins. Agora eu estou num outro momento da cidade. O momento em que o problema habitacional passa a ser entendido como um problema social, né, e não as habitações populares simplesmente como caso de polícia ou a questão higiênica, né? E o governo federal estabeleceu nessas moradias populares conjuntos. Habitação entendida no seu conjunto, que eram os serviços coletivos, os serviços sociais. Do conjunto carrega, né, aquelas características da arquitetura moderna, das unidades de habitação em conjuntos, em lâmina, né, de várias unidades, edifícios sem elevadores, de pouca altura, e com um dado muito importante, que é o desenho da área do apartamento, da área íntima e o desenho da cidade também. O IAPI contrata os arquitetos modernos para poder associar a imagem de progresso, de modernidade aos edifícios por eles construídos e chama o Atílio Correia de Lima para projetar o conjunto da Várzea do Carmo. Oferecia a alternativa do aluguel, que era uma alternativa mais progressista, digamos assim, porque o Estado continuaria gerindo esses espaços, né? Então você tinha IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão de Industriários. O IAPI, ele foi o principal investidor nessa modalidade por conta de também entender o seu papel fundamental em oferecer locais de habitação de boa qualidade para o operário que teria um papel-chave no próprio desenvolvimento industrial. O projeto inicial pretendia ter 7.000 unidades habitacionais, mas só foram construídas cerca de 900. Somente os edifícios de 4 pavimentos residenciais foram construídos e todo o espaço que é no meio do conjunto, onde seria a implantação dos edifícios de 11 pavimentos, se tornou um vazio. O conjunto ele é feito, ele é construído, mas ele não é feito por completo. Essa improvisação, em grande parte, deve ser responsável também por uma degradação que o conjunto acaba futuramente tendo. Os institutos construíam os conjuntos, geriam os conjuntos e alugavam para os moradores. Pagava-se aluguel para o IAPI. Naquela época, a administração dos prédios pertenciam ao IAPI. Quando muda a titularidade de IAPI para INSS, então passa para o INSS e as pessoas ganham o direito de adquirir um imóvel. Depois de pagar por 20 anos, ele fica com direito
a aquisição do imóvel. Ao longo do tempo, o governo federal decidiu, então, vender os apartamentos, não mais alugar, mas sim vender os apartamentos para os locatários. Estavam aqui, compraram o apartamento. Não fizeram os registros imobiliários apropriados. Resultado final, depois de 60 anos, nós não temos ainda a posse definitiva do prédio, nós não temos a escritura dos nossos apartamentos. Olha, em torno, eu não tenho queixo. O jardim está bem cuidado agora pela prefeitura, nós temos o 11º batalhão ali na frente. Você não precisa nem ônibus para ir para João Mendes, Sé. Nós estamos próximos de tudo, condução para todos os lados. É muito bom. Eu estou aqui há 60 anos, né, Neide? Nós fomos os primeiros habitantes. Eu moro aqui, vai fazer em agosto, 59 anos. Eu sou desde 1953. As pessoas, então, se inscreviam no seu instituto específico, levando documentação de comprovação empregatícia, que era o caso dos meus pais, né? Meu pai trabalhava no Matarazzo, indústria. Meu pai, ele trabalhava em artefato de couro, que ele tinha uma carta de despejo na época. E o sorteio foi pelo seguinte fator: as pessoas inscritas com uma dificuldade de aluguel na época, por despejo, por salários pequenos, foram selecionados, sorteados. Meu pai pegou em terceiro lugar. E dentro dessa seleção, os critérios clientelistas, né, de proximidade, de favores, com certeza eles gravitavam. Mas olha, muita gente entrou aqui com o tal pistolão. Gente que entrou por intermédio do conhecido de tal. Não tinha nada feito, né? A gente foi aos pouquinhos, combinava uma coisa, fazia aquilo, depois outra, vindo assim de pouquinho em pouquinho. Entre os edifícios tinham parques infantis, né, com gangorra, balança, piscina de areia. Tivemos muita distração, muito gostoso. Tínhamos um parquinho ali atrás, que a criançada brincava. Era bem bonito, vinha a banda tocar naquele lugar ali, olha, que vocês estão vendo que parece um palco. Eu saio, às vezes, fazer uma caminhadinha para tomar sol, e eu passo sempre lá e penso no quanto era gostoso. Tínhamos até um clubinho, né? Como é que chamava? Itapura. Itapura. Itapura se jogou ali. E a criançada brincava, jogava, a gente fazia festa junina. Então havia muita união. Nossa, adorei vir para cá. Tinha uma meninada linda, a gente cresceu jogando futebol. Teve campo de futebol, tinha vôlei. Uma época linda. E todos os prédios participavam do futebol, do vôlei. Era tudo arrumadinho, aqui tinha campeonatos, sabe? Aqui no Grêmio tinha campeonatos de bote, de malha. Nós temos troféus, sabe? Era bem organizado. Então tinha o clube daqui que era o Itapura e lá que era o Grêmio. Tinha festas, né? De todas as datas tinha festa, qualquer feriado grande, era aquele encontro aí, muito gostoso. Tinha escola, tinha o Jardim da Infância, aqui bem em frente. O apartamento eu acho excelente, são 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Os apartamentos eu acho que para nós são ótimos. Ventilação excelente, vento então, se você não segurar a porta, pum. É verdade, tem uma boa ventilação. Ele entrava pela fachada oeste e saía pela fachada leste. Sol de manhã, sol à tarde. O prédio é excelente, eu gosto. O único local que não recebe sol é banheiro. À tarde é nos quartos e de manhã é na sala. Sala, cozinha e área de serviço. Muito bom. Então a gente não tem problema de mofo aqui, de umidade nenhuma. São saudáveis, são arejados,
a metragem do apartamento é boa, que hoje em dia a gente não acha mais pé direito dessa altura, nem um quarto, mesmo os de 2 quartos são bons. 82 de área, mais ou menos. O trânsito à noite é pequeno, ele não é intenso. E você fechando as janelas, deixando somente as ventoinhas abertas em cima, não é tão barulhento. Quando eu morei no 101, que é ali na rua, nunca senti incomodada pelo barulho, nunca. Mora no quarto andar, tem dificuldade porque não tem elevador. Eventualmente o que eles fizeram, eles usaram uma quantidade de mistura de cal, cimento e areia, ferro e brita de boa qualidade, tanto que esses prédios resistem a tempo, intempéries, sem rachaduras, sem danificação. Era tudo uma várzea, né? Chamava a várzea do glicério, várzea do carro. Que era uma área de charco. Nós sofríamos muito, mas muito com enchente. E às vezes não era de meia hora, era de horas a enchente. E a água muito suja, por sinal. Houveram, no passado, muitas enchentes. Estas enchentes faziam acomodações. No nosso caso, como é primeiro andar, afundou. A água atingiu todos os primeiros andares aqui. Nossa. Então, muitos apartamentos cedeu o chão, tanto assim. Mas, quanto à construção, diz que isso aqui ninguém derruba. O pessoal era super baixa renda, não tinha quase carro. Aí, né, foi passando os anos, o pessoal começou a ter carros, então virou do playground e passou a ser estacionamento. Começaram a questionar e dividir, porque queriam pôr o carro aqui dentro, porque tinha enchente, aquelas coisinhas. Então foi a polêmica de como dividir os prédios. Porque é o seguinte, quando você tem um bem que foi difícil você comprar e tem que conservar, aqui nós sofrimos enchente de água. E está ficando como aquelas cidades grandes, enormes, que você não sabe quem que mora no seu lado, não? É como se a gente pudesse imaginar que o que se dá aqui nos apartamentos é o que o cara faz na casa dele, né? Ele se tranca, se fecha de grades, a cidade acaba perdendo a relação absolutamente necessária do privado e do público. Um conjunto de habitações, né, que tinha um espaço comum, isso não consegue se dar. Essa questão, né, do automóvel do morador também não dá para ignorar, né? E o sujeito tem aquele automóvel, é um investimento que ele fez, ele quer então resguardar esse investimento de todos os cuidados. Aqui nós dividimos para dar lugar aos carros, que era um belo de um jardim. Lá atrás tiramos porque era o parquinho das crianças, tivemos que dar lugar aos carros. Foi fechado assim para individualizar cada apartamento, cada bloco, né? Era tudo aberto, não precisava, né? Mas agora precisa, por causa dos usuários de droga, tem muitos, né? E era muito bonito. Tinha esses brinquedos aqui, estavam todos inteiros, aí você pode ver como é que tá, todos esculhambados, né? Ah, perdemos, isso foi uma pena. E tem um imenso trecho aí, não sei se vocês já passaram lá para trás, mas muito grande, que poderia ser muito aproveitado. Eles usam de fato aquele espaço lá, mas sem estrutura nenhuma, né? Eu gostaria que fizesse assim um espaço aqui para nós, né, da juventude acumulada, não é? Bem, eu acho que devia ser uma coisa mais legal, assim, ter mais assim coisas para ginástica, né? Mais parquinho para as crianças. o parquinho também, né, que devia de arrumar aí, né? Porque aqui é muito bom de morar, né? E tem todo esse espaço todo, eu acho que seria muito legal um projeto bacana aqui para nós, né? De caminhada, esses aparelhos que tem nos parques públicos para os idosos fazerem ginástica, porque é uma área morta. Gostaria particularmente de que fizessem alguma coisa para melhorar
a vida dessa comunidade que é grande. Mas o principal, assim, de segurança, uma rotatória nessa esquina. Esse cruzamento da Leopoldo Míguez é um perigo permanente, certo? Acidentes. Lo que tem de acidentes aí todas as semanas. Necessita aí farol mesmo, completo, sabe? Verde, amarelo, vermelho, as cores do farol. Nossa proposta é o melhoramento do centro do conjunto e o entorno viário. O projeto comporta um espaço que contém quadra poliesportiva, uma lanchonete e um campo de futebol. Além disso, teria a instalação de equipamentos destinados às pessoas de terceira idade e um auditório de múltiplos usos, ao redor da área trabalhada, uma ciclovia e ampla área verde, e a instalação de semáforos ao redor do conjunto e, por fim, um centro comercial. Se você precisar de alguma coisa de emergência, assim, você sempre encontra alguém que te dá a mão. E isso é uma coisa, pois, que seria bom sempre ter, não? Preservar essa. Eu não saio daqui só para ir lá para baixo. Contamos com a colaboração de vocês. Acho que toda vez eu aprendo muito mais do que eu ensino. Ah, é uma delícia. Muito gostoso.